Boa tarde, bom dia ou boa noite na paz do Senhor Jesus. Começando agora a nossa live Reflexão Bíblica, hoje com o tema Os Três Jardins de Deus. Daqui a pouquinho, depois do hino, porque dará tempo de você compartilhar esta live com seus contatos. Convide seus amigos, seus familiares, seus contatos para acompanhar essa live com o tema Os Três Jardins de Deus. Daqui a pouquinho. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz, servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz, servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou. Graças a Deus. Boas-vindas, minha irmã em Cristo, Ieda Carneiro Alves. Eu já disse uma vez, né? Eu ainda devo ter guardada por aqui, muito bem guardada, ainda uma fita de áudio que você lançou lá nos anos 80, cantando lindos hinos tradicionais, clássicos, evangélicos, que ficou, por sinal, muito bonito. Seja bem-vinda, minha irmã. Bem-vindo, pastor Gabriel Makiyama, o único japonês baiano que eu conheço, ou baiano japonês. E também Vani Gonçalves, seja bem-vinda nessa tarde. Hoje o tema, Os Três Jardins de Deus. Mas ainda há tempo de você compartilhar o contato, o link dessa live de hoje para os seus amigos, seus familiares também acompanhar a nossa live de hoje. Daqui a pouquinho. Vamos lá, mais um hino. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que provações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, em todo meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu
sei que provações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Cante comigo. Agora, em todo meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Agora, em todo meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Graças a Deus por esta convicção, essa certeza que nós temos da manchete do futuro. O povo de Deus venceu. Ainda falando com você, irmã Ieda Carneiro, eu também tenho guardado o LP que você lançou pela gravadora Bom Pastor, também com lindos hinos, né? Eu havia me esquecido desse detalhe. E quem acompanha a live e me conhece mais de perto sabe o quanto eu gosto de guardar, de colecionar, de arquivar, de relembrar, né? Porque é muito bom quando temos coisas boas para lembrar, né? Principalmente quando vamos alcançando certa idade, a maturidade, e ter do que lembrar como coisa boa, boas memórias. Bem-vinda, irmã Eide Pereira da Silva. Hoje vou falar dos 3 jardins de Deus, irmã Eide. Lembrando que aí na Europa tem jardins tão lindos, né? Como o Jardim de Amsterdã, que eu esqueci o nome agora, porque é um nome em holandês com tantas consoantes e eu não consegui gravar, né? Mas vamos lá, então, ao tema de hoje, os 3 jardins de Deus. Só o tempo de colocar aqui nosso fundo musical e já vamos para o tema de hoje. Dentro do curso da história humana e dentro do plano de Deus para a salvação, nós encontramos na Bíblia Sagrada a menção a 3 jardins. O que é um jardim? Um jardim é uma obra de alguém. Ele não é uma coisa espontânea, natural. Isso é floresta. Lavoura e jardim sempre será alguém que fez, decidiu plantar. A Bíblia menciona no livro de Gênesis o jardim do Éden, o paraíso, o primeiro lar dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, os pais da humanidade. No mundo tem jardins lindíssimos. Tem o Queen's Garden em Londres, o Jardim da Rainha, né? Muito lindo, tenho várias fotos dele. Se fosse possível eu mostraria aqui agora, mas você pode fazer uma busca e vai ver que coisa linda. Realmente, desde os tempos que o Império Britânico abrangia, expandiu para o mundo inteiro, eles traziam espécies exóticas, raríssimas, de todas as partes do Império para o Jardim da Rainha, em Londres, na Inglaterra. E ali, de fato, está um dos jardins mais bonitos de que se tem conhecimento. Também tem o Champs-Élysées, na avenida de mesmo nome, lá em Paris, na França, que é mais aberto, né, público,
com muitas plantas, tulipas e outras variedades. Tem também o Jardim de Amsterdã, na Holanda, que, como disse, não gravei o nome, é um nome diferente, que é ponto turístico obrigatório, é um cartão postal, algo muito lindo, muito lindo. Esses 3 jardins que eu mencionei, eles atraem pessoas de todas as culturas. Turistas, quando passam no lugar desses jardins aí, fazem fotos, fazem vídeos e ficam perplexos, arrebatados com a beleza de todas as plantas, de todas as flores, as espécies que existem naquele lugar. Porque o jardim, ele traz beleza, ele traz uma contemplação dos detalhes da natureza que Deus criou, tão lindos. Bem-vindo, meu irmão Admilson Valverde. Boas-vindas a todos que estão chegando aqui já para a nossa live, os que já estavam conosco. Então vamos ao primeiro jardim, o Jardim do Éden. Na região do Éden, onde hoje fica o Iraque, onde ali foi o berço da humanidade, próximo ao rio Tigre e Eufrates, naquela região antigamente chamada de Mesopotâmia, ou terra entre rios, ao resolver criar o ser humano, o antropos, homem e mulher, Deus plantou um jardim. Se os jardins plantados por pessoas comuns da Europa, de Londres, ou da Rainha, o da Champs-Élysées em Paris e esse da Holanda, em Amsterdã, são de arrebatar, de tirar o fôlego. Imagine o jardim que o próprio Deus plantou, que não era apenas um jardim, era também um pomar. Melhor ainda, né? Que tem beleza e tem alimento. E a Bíblia diz que Deus criou o homem e o pôs no jardim para o lavrar e guardar. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim. Eu quero ler aqui o texto de Gênesis 2, dos versos 8 ao 10 e também o 15. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, no lado oriental, que é para onde o sol nasce. E pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista. Vista, visão, beleza. E boa para a comida, que é o complemento, né? É muito importante. E a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então tinha plantas ornamentais, plantas frutíferas, além de 2 árvores específicas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Prossegue o texto. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar, trabalho, e guardar, responsabilidade. Bem-vindo, Orestes Vaz. Abraço a você, querido, e a toda a família. Então nós vemos aqui a menção ao primeiro jardim, o jardim onde os nossos primeiros pais, desfrutando de toda a fartura, de todo o conforto, de toda a comodidade, foram postos à prova. E, infelizmente, não passaram nessa prova. Escolheram, dotados do livre-arbítrio, do direito moral de escolher, escolheram desobedecer a uma ordem direta e claríssima de Deus, quando disse: de todo fruto, do fruto de toda árvore do jardim comerás livremente, sem restrição, nem da qualidade nem da quantidade. Que fartura, que abundância, que cômodo! Mas Deus os pôs à prova dizendo: mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim,
dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ali os nossos primeiros pais foram provados, o primeiro Adão, né, foi provado no conforto, na fartura, na comodidade, mas por causa da vaidade, e já vou explicar por quê, ele caiu. O mesmo laço de queda que havia no coração de Lúcifer, de Satanás, porque foi assim que ele também caiu, deixou de ser querubim da guarda ungido, no céu, morada de Deus, e de lá foi expulso, porque subiu a vaidade no seu coração e ele disse: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E de lá ele foi precipitado, mandado para fora. E agora ele aplica com a sua astúcia o mesmo golpe, o mesmo laço nos nossos primeiros pais. Quando incorporado em uma serpente, Satanás disse à mulher: como é que Deus disse que vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim? É claro que Satanás sabia que não foi isso que Deus falara. E a mulher também sabia. Mas aí a mulher responde à serpente, a Satanás: não, de todo fruto a gente pode comer, mas do fruto da árvore do conhecimento do mal e do mal, disse Deus, dela não comerás nem tocarás, porque no dia em que tocarem, certamente vocês vão morrer. E então Satanás, ou a serpente, né, incorporada a Satanás, diz: não é assim não. É porque Deus sabe, vocês não vão morrer, é certo que não morrereis. Entre uma palavra de certeza de Deus e uma palavra de certeza de qualquer outra pessoa, inclusive de Satanás, com qual devemos ficar? Com a palavra de Deus sempre. Seja Deus verdadeiro e toda pessoa mentirosa, se for o caso. Mas aí a mulher ainda distorceu. Se o diabo já começou a distorcer a palavra, a mulher distorceu também. Ela disse: e nem tocareis, porque no dia em que tocarem certamente morrerão. Aí o diabo diz: não é assim não. É porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se vos abrirão vossos olhos, quer dizer, o vosso entendimento, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. E aí, vendo a mulher que a árvore é agradável, o seu fruto agradável à vista e também para comer, aquilo parecia saboroso, e quando ficava olhando parece que estava convidando. Então ela comeu e depois deu ao seu marido. A gente vê que o conforto, a comodidade, a fartura, para um coração que não se guarda para obedecer a Deus, para quem não tem um coração para Deus, pode representar um laço. Não é que Deus pôs aquele laço para o primeiro casal cair, não. Aquilo representava o cuidado, o amor de Deus para com eles. Mas Deus os pôs à prova. E quando não temos um coração para guardar a palavra de Deus, pode ser na penúria ou na fartura. Pode ser na pobreza ou na abastança, na riqueza. Se não temos um coração para Deus, o laço pode vir de qualquer parte, de qualquer coisa. Infelizmente, queridos, aquele jardim se tornou inadequado para os nossos primeiros pais viverem. E a Bíblia diz que o Senhor Deus os lançou fora do jardim, para que eles não tomassem da árvore da vida e comessem e vivessem em desobediência para sempre. E Deus então os expulsou, os lançou para fora do jardim. Que triste, né? A humanidade nasce num belíssimo jardim preparado pelo próprio Deus, começa a fazer história no centro de um jardim perfeito, uma vida perfeita. Não havia nada que contrariasse o conforto daquele primeiro casal. Agora a humanidade representada naquele casal perde aquele belo lar, aquela bela vida, aquela boa vida por causa da desobediência. Mas vamos deixar esse jardim aqui e vamos para outro agora. A Bíblia vai mencionar de novo
jardim, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, o segundo jardim, o jardim do Getsemane, ou Getsemane, que quer dizer lugar da prensa de azeite, porque naquele lugar havia, desde há muitos tempos atrás, há milênios, muitas oliveiras, algumas das quais subsistem até hoje, e ali por perto ainda tem as ruínas de pedra de uma antiga prensa de azeite, onde a azeitona era prensada para se extrair o azeite. E diz assim a leitura bíblica de Mateus 26, 36 ao 39. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ou seja, João e Tiago, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Boas-vindas, irmã Eleusa Soares, que está justamente aí no país e na cidade que tem um dos 3 jardins mais lindos do planeta, Amsterdã, Holanda. Estou falando hoje, irmã Eleusa, sobre os 3 jardins de Deus. Já falamos do primeiro, o Jardim do Éden, o jardim do conforto, do plano original de Deus para a família, para a humanidade, que infelizmente foi perdido por causa da desobediência. Cercado de todo conforto, nossos pais desobedeceram a Deus, não estavam passando fome, não estavam passando nenhum tipo de aperto que tivessem qualquer necessidade de tomar do fruto do conhecimento do bem e do mal e comer. Foi por pura desobediência. Agora já estamos no jardim do Getsemane, ou Getsemane, onde a gente vê o segundo Adão, como Paulo o chama, o Senhor Jesus Cristo, orando tão intensamente em agonia naquele lugar, antes da sua morte, que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que escorriam até o chão. Antevendo a agonia da morte, mas pior ainda, a agonia do pecado da humanidade sobre si, Jesus clama ao Pai mais de uma vez, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, que era o cálice do sofrimento, do amargor de morrer numa cruz como maldito pelos pecados de todos nós. Então, ali Jesus estava em tão intensa agonia que ele suou gotas de sangue. Aquele lugar, até hoje, não oferece conforto, não é um lugar de estar, é um lugar de passar, de ver e ir embora. É um ponto turístico nos arredores de Jerusalém, no chamado Monte das Oliveiras. E ali tem as oliveiras antigas para alguém assistir. Bem-vindo, pastor Irlan Macedo. Boas-vindas, meu amado. E naquele lugar, nos tempos bíblicos, ainda era menos confortável. Era um lugar isolado, fora da cidade. Então ali não havia comida, não havia lanchonete, não havia casa, não havia moradores, não havia água para beber, não havia nada que convidasse ao conforto. Mas Jesus se retirava frequentemente para aquele lugar para orar. Mas dessa vez, eu quero frisar principalmente nos momentos que antecederam a sua prisão, depois de celebrar a última Páscoa e a primeira ceia lá no cenáculo em Jerusalém, no cair daquela tarde, chegando à noite, a Bíblia diz que depois que terminou aquela refeição cerimonial, eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Chegando lá, Jesus disse a 2 dos seus discípulos: venha comigo, vocês fiquem aqui.
E Jesus andou mais um pouco e falou: fica aqui, eu vou ali mais para frente orar. E Jesus orava intensamente. Quando voltou, encontrou eles dormindo. E falou: não podem velar comigo nem uma hora? Jesus precisava de companhia, ele queria sentir algum apoio humano, porque ele estava sofrendo como homem no jardim do Getsemane, da prensa de azeite. Ele próprio era a azeitona que estava sendo esmagada pelo sofrimento cruel, da antevisão do pecado sobre ele, da maldição sendo lançada sobre ele por causa dos nossos pecados. E isso foi o que de fato o fez sofrer. Foi o que mais lhe doeu. Não foi os pregos, não foi a coroa de espinho, né? Também não foram essas coisas que o mantiveram na cruz, foi seu amor, sua entrega. Mas ali, naquele lugar inóspito, desconfortável, de tortura emocional, Jesus não cedeu. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, não depende, não é do conforto, se é o jardim do Éden ou o jardim do Getsemane. O que depende para o resultado é a atitude interior de obedecer a Deus, de obedecer ao Pai, de fazer a vontade daquele que nos criou para o louvor da sua glória. Quantas pessoas que, mesmo cercadas de todo conforto, não querem servir a Deus, acham difícil renunciar a algumas coisinhas aí para fazer a vontade de Deus. Enquanto que outras, mesmo aparentemente não tendo nada e passando pela história da vida, parece que só para sofrer, mas vão firmes até o fim, perseveram até o fim. E lembremos as palavras do próprio Senhor Jesus quando disse: aquele porém que perseverar até o fim, este será salvo. Então nós vemos aqui esse segundo jardim, o jardim do Getsemane, Jesus sofrendo ali a ponto de suar gotas de sangue para criar a possibilidade da humanidade ser salva e voltar ao Éden restaurado. Porque Deus vai de novo oferecer isso aos salvos. Daqui a pouco nós vamos ver o terceiro jardim. Ali no jardim do Getsemane, o segundo Adão, que é Cristo, obedeceu até o ponto de se entregar para morrer em nosso lugar. Ali Jesus venceu o pecado e seu autor para conquistar para nós o direito de voltar ao lar restaurado por Deus, que nos aguarda, que não tem jardim da terra que se compare ao que Deus tem preparado para nós. Mas vamos então ao terceiro jardim, porque o tempo está passando rapidamente, né? Eu quero fazer uma leitura no livro do Apocalipse, capítulo 22, dos versos 1 ao verso 5, que diz: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo o sempre. Maravilha! Lá no primeiro jardim, no Éden, o acesso à árvore da vida foi negado por causa da desobediência. Agora, neste novo jardim celestial, preparado pelo próprio Deus, olha, um rio puro rega esse jardim, um rio que nasce do trono de Deus. Maravilha, né? Você consegue imaginar isso? Nenhuma pintura humana conseguiria representar com fidelidade essa cena, porque nunca subiu ainda ao coração humano. Mas João
relatou o que viu, né? Aquela imagem ofuscada, embaçada que ele viu na sua mente para ter uma noção e escrever. Mas o principal aqui é que diz que veremos o rosto de Deus. Aquilo que também foi tirado de Adão e Eva, quando Deus passava todos os dias pelo jardim e falava com eles. Foi tirado, até eles foram tirados do jardim. Mas agora, diz aqui, verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. Nunca mais haverá maldição contra alguém. E diz ainda aqui os versos 14 ao 17. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, isso é obediência, não tem teologia que consiga provar uma pessoa sendo salva e indo morar com Deus, vivendo em desobediência. Não tem. Não importa se é calvinista, se é arminiano, se é pentecostal ou tradicional ou neopentecostal. Aqui diz que é para aqueles que guardam os seus mandamentos. Bem-vinda, irmã Nilva Leão. E o que vai ser dado aos que guardam os seus mandamentos? Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, aqui quer dizer imorais, e os feiticeiros, e aqui quer dizer feiticeiros mesmo, e os que se prostituem, que é toda imoralidade sexual, porneia no original grego, de onde vem pornografia, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Água da vida, árvore da vida, rio de vida. Tudo no céu é vida. E não a vida bios da matéria terrena, a vida zoe, a vida com a qual Deus vive, a vida eterna, que não tem fim e que, além de durar eternamente, é perfeita. É este jardim celestial que Deus tem plantado, tem reservado, tem preparado para aqueles que são salvos através de Cristo Jesus, unicamente pela fé, por meio de graça, por meio da fé, mas que tem um coração para Deus, para obedecer, para guardar sua palavra. No Éden, primeiro jardim, o primeiro casal perdeu o acesso à árvore da vida e o direito de viver no jardim por causa da desobediência. No segundo jardim, o segundo Adão, Jesus, lá no Getsemane, ele comprou-nos o direito da salvação eterna pela sua obediência, para que nós possamos, nesse terceiro jardim, o jardim celestial de Apocalipse 22, ter acesso ao que Deus tem preparado para nós. Mas este acesso só pode ser obtido através de Jesus Cristo, tão somente, em nenhum outro. Se você ainda não fez a sua decisão pessoal entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, eu quero convidá-lo a fazê-lo nesta hora. E no momento da oração, daqui a pouquinho, você pode fazê-lo onde você estiver. Em seguida, procure uma igreja genuinamente evangélica mais perto da Bíblia, ainda que não seja mais perto da sua casa, para você, junto com pessoas que com um coração sincero procuram servir a Deus, você também venha servir a Deus, congregar, aprender o que você deve fazer na vida cristã. E se você está afastado, é tempo de você retornar. Realmente viver uma aliança, um compromisso com Deus. Ter um coração para Deus. Se você tiver um coração para Deus, você vai encontrar a maneira certa
o modo certo, terá sabedoria para fazer o que Deus espera da sua vida, a vontade de Deus para você. Então, vamos analisar aqui para concluir. No primeiro jardim, a gente vê a origem da humanidade e a sua queda. No segundo jardim, a gente vê o valor que Deus dá a esta humanidade, mesmo caída, quando ele entrega ali o seu filho. O filho falou: pai, não tem um outro jeito, sem que eu beba esse cálice? Como houve um silêncio do pai, ele então se entregou. Então, cumpra-se em mim a tua vontade, não a minha. E ali, então, ele aceitou pagar o alto preço por nós. E no terceiro jardim, esse de Apocalipse 22, o jardim celestial, a gente vê então aquilo que Deus planejou para nós, para os seus filhos, se cumprindo verdadeiramente. Isso é promessa bíblica, é palavra de Deus, não é história de ficção. Eu aguardo esse dia, eu estarei lá. E vai ficar ainda melhor, se é que é possível o céu ficar melhor, se eu te ver lá também. Desejo que você também esteja lá. Amém? Então vamos nessa hora orar a Deus. Eu gostaria de convidá-lo agora à oração e agradecendo a sua presença, a sua participação e convidando você para amanhã outra vez, por volta desse horário aí, 15h30, 16 horas, mais uma live de reflexão bíblica. Lembrando que você pode sugerir tema, que você pode fazer perguntas de vida cristã, que eu vou procurar resposta bíblica e compartilhar a sua pergunta e a sua resposta. Se você quiser ficar anônimo na pergunta, não tem problema, não para mim, para a live. Para mim você obviamente vai ser identificado porque você é um dos meus contatos, ok? Então vamos orar a Deus nessa hora? Prepare aí para você orar a Deus. Menciona ao Senhor agora as suas necessidades, confia que Deus está ouvindo a nossa oração. Ele prometeu: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então orareis a mim e eu vos ouvirei. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Ó Deus eterno, santo, poderoso, único Deus vivo e verdadeiro, te glorificamos nesta hora, Senhor. Te bendizemos e já também te agradecemos por tudo quanto temos recebido da tua boa mão, o dom da vida e de todas as conquistas que alcançamos na nossa vida, com o nosso trabalho, com aquilo que o Senhor nos abençoou. Mas, sobretudo, eu te agradeço pela salvação alcançada em Jesus Cristo. Quando naquele jardim, o segundo jardim, ele se ofereceu, ele se entregou, ele aceitou a cruz, ele não fugiu do caminho da cruz, para que eu pudesse ter direito de salvação eterna através da minha fé nele e da minha união com ele. Eu te agradeço também pelo lindo jardim celestial, eternal, que o Senhor já tem preparado para nós, a nossa pátria derradeira, definitiva, perfeita. Mas nesta hora, Senhor, eu sei que pode haver pessoas que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador, ouvindo essa live e quer agora, Senhor, em resposta de fé ao teu chamado, aceitar a Jesus como Salvador. Eu oro com elas agora. Segure, Senhor, a sua mão. Prepare, Senhor, pessoas para ajudá-las, ó Pai, na caminhada cristã. Eu oro também por aqueles que se afastaram do teu caminho, envolvidos por uma ou outra situação. Ó Deus, restaure em seus corações a fé, o ânimo, o propósito de viverem uma aliança com o Senhor e de guardar a tua palavra. Eu oro também nessa hora pelos que estão enfermos, desempregados, com suas empresas e negócios fechados, Senhor, pelos que estão enlutados,
pelos que estão com doenças emocionais, quem sabe preocupados em outros países, Senhor, com o que será do seu futuro. Oh Deus, ajuda, que nessa tarde seja uma tarde de esperança, que venhamos ser lembrados pelo Teu Espírito, do Teu cuidado, do Teu amor, da Tua bondade, que o Senhor está pronto a nos acudir, a nos ajudar. Perdoa os nossos pecados, abençoa os nossos lares, nossas famílias, nos dá um final de semana abençoado, esperança, fé, propósitos espirituais para este novo ano que se aproxima, Senhor. Também eu peço a Tua misericórdia sobre a nação brasileira e as demais nações do mundo diante dessa pandemia. Misericórdia, Senhor, estende Tuas mãos para nós com misericórdia, porque as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Graças a Deus. Neilis Lene Santos, boas-vindas também a você. Deus abençoe. Então, queridos, até amanhã. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até lá. Deus vos abençoe.